Deixa eu te perguntar uma coisa. Baseado no teu conhecimento, esse terceiro mandato do Xi, porque é uma coisa que a expectativa da live, muita gente me mandou pergunta esses dias, dizendo, olha, o momento é muito oportuno para a presença do Elias, inclusive a ideia foi do comandante Robson, porque nesse aspecto temporal, nós já tínhamos a expectativa que isso tivesse acontecido, né? Da consagração do terceiro mandato do Xi. O que você espera desse terceiro mandato do Xi? E também uma situação que muita gente perguntou esses dias, aquela situação da retirada do Hu Jintao. O que foi aquilo? Eu acho que o Xi Jinping, ele em grande medida, ele reúne o que nós chamamos de universal no particular, ou seja, ele encarna na figura dele, e no próprio Partido Comunista, assim, a síntese histórica de gerações de revolucionárias do país e que guarda em si a capacidade política acumulada para enfrentar os desafios postos para a China nesse próximo período, né? Então, esse próximo período vai ser marcado pela necessidade da China consolidar essas políticas que buscam uma menor desigualdade social, que significa um rearranjo dos esquemas de propriedade do país, o que está acontecendo atualmente. O setor privado ele tem sido substituído pelo público em vários setores, isso com a intenção de diminuir a desigualdade. Hoje, você ser rico na China não é nenhum problema, só quanto mais rico você for, mais regulado você vai ser, né? Então, existem políticas de fundo social e de inclusão social, vamos usar um termo muito forte aqui no Brasil, que estão sendo levadas muito a sério na China. Vou pegar um exemplo aqui, a questão dos direitos trabalhistas, né? Existe um símbolo no mundo hoje, que é o iFood. O iFood é o máximo da precarização do trabalho no Brasil e no mundo, vamos dizer assim. E a China, no passado, ela aplicou uma multa de 300 bilhões de dólares para a Meituan, que é uma empresa de entrega de comida, né? E obrigou essa empresa a pagar os seus funcionários de acordo com a lei trabalhista do Estado chinês, né? Ou seja, isso é muito paradigmático no que cerne a realidade do mundo hoje. Existe hoje na China um desafio de contínuo isolamento político de uma parcela dos bilionários, uma parcela da burguesia chinesa, interessados hoje na abertura financeira da conta de capitais chinesa. Esse talvez seja o grande inimigo político interno do Xi Jinping, né? E também o desafio da interferência externa, porque a China hoje está passando por um bullying tecnológico. A China hoje ela perdeu acesso praticamente às infraestruturas dos semicondutores que possibilitam o país a fazer o chamado 5G. Né? Então, a China hoje ela está direcionando todos os seus esforços para enfrentar essa questão interna da desigualdade social, da questão da própria legitimação do Partido Comunista, e esse desafio externo que eu acho que eles vão acabar vencendo isso, porque nada é impossível no mundo, né? Mas que é o que tira o sono do Xi Jinping. Por outro, da liderança chinesa. O que aconteceu com o Hu Jintao, né? Eu vou falar aqui o que aconteceu de fato. Ele defecou naquele momento, ou seja, o que me disseram as pessoas que eu confio que eu confio que moram na China, são membros do Comitê Central, diz que ele passou por uma situação muito semelhante ao que o Biden tem passado muitas vezes, né? E por que deve ter sido isso mesmo que aconteceu? Primeiro que ele, ao contrário do que se colocou para todo mundo aí, ele não era opositor ao Xi. Ele não era da ala liberal, muito pelo contrário. O Xi Jinping ele foi um cara que aprofundou as políticas que ele inaugurou. Ele é inimigo tanto quanto Xi Jinping da chamada ala de Xangai, que é uma parcela do Partido Comunista sediada de Xangai, é favorável a uma maior abertura do país, uma aproximação com os Estados Unidos, né? Então, isso são dois amigos particulares, até onde nós sabemos aqui, nós sabemos. Então, o que aconteceu com ele foi exatamente isso. E tem muita clareza também de que ele tem um problema de Alzheimer, e o Alzheimer deixa as pessoas muito confusas. Então, ele estava confuso naquele momento. E eu vou lembrar um fato aqui histórico para poder ilustrar isso aqui. O Mao Tse-tung ele encontrou um grande inimigo interno a partir de 56, que é o que foi o Liu Xiaoqi, né? Ele se transformou num adversário interno do Mao, exagerou na dose, a meu ver, né? E levou às últimas consequências as críticas dele ao Mao Tse-tung. Com o Liu Xiaoqi, um líder chinês fez isso que alegam que o Hu Jintao o Xi Jinping ter feito com o Hu Jintao,
né? E só pega a fotografia do momento, porque ele voltou depois para votar no Congresso. Isso ninguém fala. Ele voltou para o Congresso para deixar o voto dele lá. Isso aí ninguém fala, né? Sobre ele, né? Mas o que aconteceu exatamente foi isso. Eu acredito que ele defecou ali naquele momento, que é uma voz corrente na China hoje, né? O que é perfeitamente normal para uma pessoa com as condições de saúde dele, né? Atuais, né? Então, você não acredita que foi uma situação de expurgo dentro do partido, esses rumores que surgiram, você acha que não são infundados? Rogério, a questão é que é o seguinte, vamos pensar aqui, os inimigos internos do Xi Jinping, eles eram tão caricatamente corruptos que foi muito fácil derrubá-los. E aqui tem, ali, os nomes rodam por aí, né? E o que o Xi Jinping fez foi reconstruir o partido de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo. Foi caçando, foi perseguindo mesmo com uma campanha, uma duríssima campanha anticorrupção que atingiu até membros do Politburo, né? Prefeitos de grandes cidades, né? E também a reconstrução do partido pela base, até porque muitos corruptos dentro do partido haviam tomado o partido a partir da base. Base é as vilas, povoados, bairros, né? Então o Xi Jinping contou com amplo apoio de baixo e de cima, né? Então ficou muito fácil para ele a vitória política, porque os seus inimigos internos, como eu disse aqui, eram caricatamente corruptos, né? Ou seja, aquele tipo político que a gente sabe no Brasil, que o cara é ladrão, eram os inimigos do Xi Jinping na China, né? Tá.